Oi, eu sou o Matheus Marcolini e seja muito bem-vindo ao Resumo News, o podcast de notícias do Resumo ETEC. Nesse podcast eu comento as notícias mais legais de passar pra vocês no dia de hoje. Hoje, dia 16 de julho de 2020. Vamos lá! E a primeira notícia do G1. Alckmin é indiciado por suspeita de lavagem de dinheiro, Caixa 2 e corrupção. Para iniciar o Resumo News desse dia 16 de julho, esta quinta-feira, uma matéria do Bruno Tavares, da TV Globo de Brasília, diz que o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, ele foi indiciado pela Operação Lava Jato Eleitoral da Polícia Federal nessa quinta-feira, dia 16, pela suspeita de 3 crimes: lavagem de dinheiro, Caixa 2 eleitoral e corrupção passiva. O indiciamento aconteceu no inquérito que estava investigando na parte eleitoral as doações da Odebrecht. O diretor da empreiteira Odebrecht, inclusive, disse que repassou mais de 10 milhões via Caixa 2 às campanhas do Alckmin. O ex-tesoureiro do PSDB, o Marcos Monteiro, e o advogado Sebastião Eduardo Alves de Castro também foram indiciados. O Alckmin, que foi governador do estado de São Paulo entre 2001 e 2006 e entre 2011 e 2018. O inquérito já está no Ministério Público de São Paulo, que tem 3 opções: decidir pelo arquivamento, oferecer a denúncia contra o ex-governador e o tesoureiro à justiça, ou pedir novas diligências para que a polícia aprofunde algum ponto de investigação. O Alckmin, que começou a ser investigado em 2017, depois da colaboração premiada de executivos da Odebrecht. Importante constatar também que no início do mês, a Força-Tarefa da Operação Lava Jato de São Paulo também denunciou o senador e ex-governador de São Paulo, José Serra, também do PSDB, e a filha dele, a Verônica Além de Serra, por lavagem de dinheiro também. E agora abrindo aspas para o presidente nacional do PSDB, o Bruno Araújo. Governador 4 vezes de São Paulo, quase 5 décadas de vida pública, médico, Geraldo Alckmin sempre levou uma vida modesta e de dedicação ao serviço público. É uma referência de correção e retidão na vida pública. Tem toda a confiança do PSDB. E o governador de São Paulo, João Dória, diz por meio do Twitter dele que tem convicção de que o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, saberá esclarecer todos os pontos levantados sobre doações de campanha eleitoral. A trajetória de Alckmin é marcada pelo compromisso com valores éticos e dedicação à causa pública. E a próxima notícia também é do G1. Milton Ribeiro toma posse como 4º ministro da Educação do governo Bolsonaro. Uma matéria do Pedro Henrique Gomes e do Gustavo Garcia do G1 de Brasília diz que finalmente temos um novo ministro da Educação. O pastor e professor Milton Ribeiro tomou posse nessa quinta-feira, dia 16, como novo ministro. O Ribeiro, que é o 4º ministro da Educação do governo Bolsonaro e que foi anunciado como novo chefe da pasta na sexta-feira por meio de uma rede social. A cerimônia ocorreu no Palácio do Planalto e o presidente Bolsonaro, que está com coronavírus, participou por videoconferência. Os ministros Braga Neto, da Casa Civil, e o Jorge Oliveira, da Secretaria-Geral, participaram do ato no Planalto. O novo ministro tem 62 anos, nasceu em Santos e é teólogo e advogado, com doutorado em educação. Ele também é pastor da igreja presbiteriana. No discurso da posse dele, ele disse que vai buscar ter um grande diálogo com acadêmicos e educadores e afirmou ter compromisso com o Estado laico. Então lembrando aí que o Ministério da Educação já teve 3 nomes à sua frente durante o governo Bolsonaro. O primeiro foi o Ricardo Vélez Rodrigues, que foi entre janeiro e abril de 2019. Depois o Abraham Weintraub, que ele ficou entre abril de 2019 e junho de 2020. E o Carlos Alberto Decotelli, que ficou num curto período aí de 26 de junho a 1º de julho de 2020. Vamos fazer o perfil aqui do novo ministro, o Milton Ribeiro? Segundo o currículo dele na plataforma Lattes, que é mantida pelo CNPq, o Milton Ribeiro tem graduação em Teologia pelo Seminário Presbiteriano do Sul em 1981 e em Direito pelo Instituto Toledo de Ensino em 1990. Ele tem mestrado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2001 e doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo, a USP, em 2006. O ministro já foi vice-reitor da Universidade Mackenzie, em São Paulo, e atualmente é membro do Conselho Deliberativo do Instituto Presbiteriano Mackenzie. A próxima notícia também é do G1.
Centro Paula Souza apresenta protocolo para a volta das aulas práticas de 20 mil alunos de cursos técnicos em agosto. Notícia assinada pela Renata Bittar, pela Carolina Giancola e pela Marina Pignoni do G1 de São Paulo. Então o Centro Paula Souza, o CPS aí que administra as ETECs e FATECs, apresentou nessa quarta-feira o protocolo sanitário para retomada em agosto, de aulas práticas presenciais para cerca de 20 mil alunos, tanto nas ETECs quanto nas FATECs. Na segunda-feira, o governo estadual autorizou a volta antecipada das aulas práticas nas instituições de ensino técnico e superior que estejam em regiões a pelo menos 14 dias na fase amarela da quarentena. Lembrando aí para você que talvez não saiba, o CPS é uma autarquia do governo do estado de São Paulo, então significa que é uma empresa privada que presta um serviço para o estado. A instituição administra 223 ETECs e 73 FATECs em 322 municípios com mais de 300 mil alunos. Então vamos lá. Além das recomendações gerais estipuladas pelo estado, como volta com capacidade de 35% da capacidade máxima de lotação, uso obrigatório de máscara, distanciamento social e limpeza de ambientes, o protocolo sanitário do CPS também prevê algumas medidas, como a instalação de tapetes antibacterianos, a instalação de placas de acetato como divisórias nas mesas de laboratório, uso de lousas e quadros apenas quando os docentes tiverem pincéis e apagadores de uso pessoal e a orientação dos alunos para que eles não levem material no formato físico para a instituição de ensino, dando prioridade aí para o uso de arquivos digitais. Segundo o Centro Paula Souza, os cursos que vão retornar às atividades presenciais em agosto nas FATECs e ETECs são os seguintes. Vamos lá, anota aí, vamos ver se talvez você tá aí no meio. Nas ETECs, os cursos de enfermagem, farmácia, prótese dentária, automação industrial, eletroeletrônica, eletromecânica, eletrônica, eletrotécnica, manutenção automotiva, mecânica, mecatrônica, metalurgia e produção de vidro. Entre as FATECs, anota aí, vamos lá, processos metalúrgicos, manutenção de aeronaves, hidráulica e saneamento ambiental, automação industrial, produção fonográfica, mecatrônica industrial, agroindústria, fabricação mecânica e biocombustíveis. Então, hoje temos 7 regiões do estado na fase amarela do Plano São Paulo, que é a capital, as cidades da Grande São Paulo Leste, Sudeste, Sudoeste e Oeste, a Baixada Santista e a região de Registro. Então, assim, a gente não sabe como é que vai tudo funcionar. Então, resta aí só aguardar mesmo para ver como é que vai funcionar efetivamente. E agora vamos de duas rapidinhas. A primeira é que o Reino Unido, os Estados Unidos e o Canadá acusam a Rússia de usar hackers para tentar roubar a pesquisa de vacina contra a Covid-19. Segundo eles, aí, hackers com o apoio do governo da Rússia estão tentando roubar a pesquisa de vacina contra a Covid, de acordo aí com um comunicado do Centro de Cibersegurança do Reino Unido. Essa declaração é conjunta de 3 países e atribui os ataques ao grupo APT-29, conhecido como Cozy Bear, que é o urso confortável em tradução livre, e disseram eles que quase certamente operam como parte dos serviços de inteligência da Rússia. A outra rapidinha é de que o SBT, que transmitiu ontem a final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense, aliás, parabéns aí ao Flamengo que foi campeão, enfim, campeão do Covidão 2020, o Fla-Flu ele não registrava uma pontuação tão baixa, uma audiência tão baixa na TV aberta desde 2016. A última vez tinha sido num Fla-Flu na Taça Guanabara, que marcou 23 pontos de audiência. Dessa vez foi 28 pontos de audiência. Vamos lá comparando as audiências para você ver que não, o SBT não ganhou da Globo. Pela programação da Globo, a emissora venceu em todos os slots, então tanto na programação do Jornal Nacional, tanto o Fina Estampa quanto Cinema Especial. No Rio de Janeiro, nenhum programa perdeu para o SBT. Chegou um momento em que o SBT passou a Globo, mas foi só um pico. Não registrou muito tempo. Então o Jornal Nacional ganhou, o Fina Estampa ganhou, o Cinema Especial ganhou, e na transmissão completa do jogo, o Globo e o SBT empataram em audiência no Rio de Janeiro. Em São Paulo, por exemplo, a Globo registrou o triplo de audiência do SBT. Porto Alegre também. Em Belém, 34 pontos contra 17, e em Belo Horizonte o dobro, 24 contra 12 pontos. Então é isso, muito obrigado a você que acompanhou o episódio até aqui. Se você gostou, manda pros seus amigos aí, porque o boca a boca é fundamental pra gente. Se inscreve se você estiver escutando no YouTube, se você estiver escutando em algum dos múltiplos agregadores de podcast aí ao redor do mundo.
também assina o feed para não perder os próximos episódios. E não esquece de também assinar o feed do outro podcast da família Resumetec de podcasts, o República dos Bananas, que tem episódio aí novo falando sobre o Vinícius Moraes, tá muito legal. Eu recomendo que você me escute. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Amanhã você me escuta um pouquinho mais. Tchau!